Buonasera, muito boa noite, chegando até você, Alma Italiana, programa que conecta com a cultura, com a arte, com negócios e também com histórias inspiradoras. Sempre uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, aquela entidade que congrega italianos, descendentes de italianos itálicos e os simpatizantes dessa maravilhosa e intensa cultura italiana. E com muito prazer nós recebemos convidados mega especiais que vão trazer informações assertivas para que você tenha um ano novo repleto de realização, conquistas e alegrias. Recebemos com muito prazer o presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, o engenheiro Ari Rogério De Marco. Muito boa noite, presidente. Buonasera, Cris. Buonasera. Buonasera aos nossos convidados, Rafael, professor Everton, e aos nossos telespectadores. O presidente Ari nos fez uma promessa, que no ano de 2026 ele vai organizar um programa delas, as mulheres italianas, que são hiperparceiras dessa entidade centenária que todos nós somos sócios e convidamos você a estar conosco, não apenas nos eventos, mas também associar-se a essa casa de acolhimento social, de alegria, de cultura e de arte. Falando em cultura e arte, nós recebemos também com muito prazer o professor Everton Correia, consultor master de gestão organizacional. Muito boa noite, professor. Boa noite, um prazer estar retornando. Já tivemos aqui a honra de estarmos juntos e estamos retornando essa noite para coisas bem interessantes. Não perca. O historiador esportivo Rafael Gaúcho, como está você? Boa noite, Cris, boa noite a todos. Pegando aqui o gancho do professor, realmente, muitas evocações aqui especiais vão ser faladas da minha parte, porque realmente 2025 foi um ano muito especial. Vamos ver agora se 2026 vai atender a essa expectativa. E no segundo bloco, direto da Itália, a nossa escritora e pesquisadora Cristine de Mello. Começo com o senhor presidente Ari, quando o Alma Italiano se despede. Calma, se despede em 2025, trazendo sempre do ano que vem temas de impacto que tem a ver com seu coração. E eu lhe pergunto, fechando 2025 com chave de ouro, foi um ano bom para a sociedade italiana? Foi um ano espetacular. 2025, acredito eu, e a gente tem um feedback, né, dos nossos colaboradores, participantes, associados, de que foi um ano muito especial. Foi o ano dos 150 anos da imigração italiana, comemoração. Isso nos propiciou uma participação em inúmeras festividades, comemorações. E a sociedade italiana procurou sempre fazer-se presente. Para 2026, espero, e a gente já fez algumas reuniões, estamos fazendo, ter um planejamento muito mais apurado, grandes novidades virão, acredito que faremos um programa reformulado, sempre aí com a criatividade da Cris. Esse programa das mulheres me parece uma ideia muito genial, até porque a gente precisa dar visibilidade às nossas colaboradoras, as mulheres que estão por trás e que estão trabalhando, né, em prol da comunidade. Nossas esposas, nossas colaboradoras, enfim, todos aqueles que participam no dia a dia e nos trabalhos que a gente procura fazer em prol, né, dessa comunidade tão rica que é a comunidade italiana e os itálicos de Porto Alegre, e por que não do Rio Grande do Sul. Perfeito. E falando em planos, em propósitos, professor Everton, ano novo é vida nova ou não é bem assim? Com certeza. Eu acho que faz parte da essência humana esse tipo de pensamento. Sempre que se aproxima o final do ano, a gente faz
a mesma coisa. O presidente Ari acabou de falar a comparação do que aconteceu comigo durante esse ano. Se foi bom, se foi ruim, se consegui atingir os meus objetivos, se estou feliz. A grande questão, e naturalmente acontece no minuto seguinte, é dizer, bom, e amanhã como é que vai ser? Será que vai ser tão bom, ou talvez tão ruim, né, do que esse ano? A grande questão, meus amigos, é que a partir desse momento do raciocínio que nós temos, vem um grande probleminha que temos que pensar juntos. Essa é a nossa recomendação desta noite. Vamos parar um minuto para pensar. Dizer assim, bom, de fato, será que o ano que vem vai ser melhor ou pior? Só que quando eu faço esta interpretação, significa que eu estou pensando no futuro. O futuro e amanhã. O futuro não aconteceu. Então, o que acontece naturalmente? Nós todos temos sonhos, temos ânsias de realização como seres humanos. Esse é 1% do problema. O problema seguinte é fazer como esses sonhos, de fato, vão sair da minha ideia, da minha cabeça e se transformar em realidade. Então, nós vamos entrar por uma coisa que no mundo organizacional é muito comum, que é o planejamento estratégico. Planejamento estratégico de vida não muda nada do ponto de vista de uma organização ou de uma pessoa ali. Nós falamos aqui inicialmente, ele tem um sonho de viajar à Itália, viajar à França, viajar a Lourdes, na França, por exemplo. Né? Esse é o sonho. Agora, o que nós temos que fazer de fato para os sonhos acontecerem? Vamos começar pelo princípio. Definir o que realmente eu quero e necessito fazer com duas questões. Uma, mudar alguma coisa que eu estou fazendo que não está legal, que não está muito bom na minha vida, que não está me deixando feliz. Outra, realizar, Cris, alguma coisa que eu ainda não fiz. Que eu venho há muito tempo pensando, venho sonhando com isso, mas não estou fazendo. Bom, muito bem. Essa definição ela tem que estar consciente, clara, para definir os passos seguintes. Então, muitas pessoas, e até recomendo que façam isso, registram as suas metas pessoais para o ano seguinte. Muita gente registra... O registro escrito. Escrito, porque não vai confiar apenas na memória. E numa ordem de prioridade, aquilo que eu quero mesmo de fato fazer para que o ano que vem aconteça. Ou que eu mude alguma coisa que não está me fazendo bem. Então, no mundo organizacional é tudo definido. As estratégias e os planos seguintes são explícitos, claros, transmitidos para as pessoas. No meu mundo pessoal fica até mais fácil. No mundo organizacional depende de um monte de pessoas. O meu mundo pessoal é eu comigo mesmo. Bom, então anotem, parem, pensem, analisem o que de fato você quer que aconteça em 26. Registrado. Muito bem. Qual é o passo seguinte? Bom, agora vamos definir o que fazer, por que fazer e o como fazer, concluído com uma questão lógica do quando fazer e quanto custa. Se o presidente Ari quer ir conhecer Lourdes na França, ele vai ter que se programar financeiramente para isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai alugar um carro, ele vai ir de avião, ele vai entrar por onde, um monte de coisas. Numa viagem fica fácil de imaginar que nós temos que ter planejamento. Mas e na nossa vida pessoal? Por que não fazer a mesma coisa? Ou seja, pare, analise. O como fazer são as ações que você tem que fazer. Eu vim agora para cá, o programa da Cris, ouvindo rádio, ouvindo que houve um êxodo enorme de pessoas que se mudaram de Porto Alegre para o litoral, e pessoas jovens também, não só pessoas mais idosas, vamos dizer assim. Surpreendente. Como é que eu faço um planejamento para sair da minha casa, que eu moro aqui em Porto Alegre, em algum lugar, e resolvo morar no litoral norte, por exemplo, levar minha família? Já tem um problema que está anunciado no rádio. Não tem mais escola para filhos, está tudo lotado. Em Torres, Capão da Canoa, o que seja. Interessante. Então, tudo que me faz pensar que eu quero mudar ou realizar, esse como tem que ser bem analisado. Muito bem.
Então, definido o que eu tenho que fazer e por que eu tenho que fazer, então vamos para a sequência do como. Como é um planejamento, como qualquer outro, de você definir etapas práticas, Cris, do que eu tenho que fazer. Olha, se eu quero mudar o sofá da minha casa que está me incomodando, que está velho, é uma coisa simples. Eu vou juntar um dinheiro, vou lá na loja, compro e resolvi. Eu estou falando de coisas mais complexas, inclusive processos de mudança interior, que eu não estou feliz comigo mesmo, estou insatisfeito, a minha vida nos meus relacionamentos não está legal. Isso implica que eu vou ter que conversar com outras pessoas, está no como fazer. Então, percebam, meus amigos, que o planejamento de vida nos leva a ter uma oportunidade das coisas na minha vida estarem no rumo que eu quiser colocar. Perfeito. Não é? Fica a dica, então, de que é preciso planejar. É preciso navegar e planejar, presidente Ari. Por que não? É verdade. Cada um é dono do seu rumo. Quem não é dono do seu rumo navega em águas perigosas, turbulentas, sujeito a ventos e tempestades, né? E a perspectiva para 2026 no esporte, Rafael? O que nós temos? Primeiro, Bons ventos ou tempestade? para a seleção, obviamente, para a torcida brasileira, a esperança de uma conquista do sexto título mundial. Para a Itália, tem primeiro que passar pelos seus adversários na repescagem. E quanto ao meu 2025, eu não planejei quase nada e tudo aconteceu maravilhosamente. Mas não foi num piscar de olhos, não foi um milagre, foi tudo, Deus abençoou, eu fiz a minha parte. Mas fazer a parte não deixa de ser um planejamento, né, professor? Com certeza. Eu planejei aquilo que eu planejei aconteceu. Uhum. É isso. Mas veio a mais. O bom que veio muito a mais. Coisas assim que eu nem esperava, nem em sonho eu projetava, pelo menos para agora. E tu projeta que o Brasil ganhe a Copa do Mundo? Seria para o meu trabalho fundamental, mas eu gostaria que uma seleção que tivesse melhor preparada, que está mostrando resultados há muito mais tempo, que infelizmente que é Argentina e França são os grandes favoritos, mas nós somos brasileiros, nós vamos torcer para o sucesso da seleção, mas que ela não anima, isso é verdade. Mas nós temos um técnico aí que é experiente, um italiano, um campeão, que ele está motivado para ganhar o único título que falta na carreira dele. Quem sabe? Quem sabe esse título? Não é, professor Aria? É verdade, a esperança. Professor Everton. Quem Sem sabe? Agora, esperança você vai ter em 2026 e também no segundo bloco do Alma Italiana. Voltamos em seguidinha depois do comercial. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Voltamos com Alma Italiana, aquele programa que conecta com negócios, com cultura, com a arte e ainda traz pessoas e histórias inspiradoras. Neste segundo bloco, seguimos com o presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, o engenheiro Ari Rogério De Marco, professor Everton Correia, o nosso historiador esportivo gaúcho e da Itália, direto da Itália, Cristina de Mello, a nossa pesquisadora, escritora e
associada da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. E aí, como é que está sendo a preparação da virada do ano? Conta para nós como é que acontece o Ano Novo, o Réveillon, aí na Itália. Tu fala de onde? Eu estou em Florença. E aí, como é que está sendo a preparação da virada do ano? Conta para nós como é que acontece o Ano Novo, o Réveillon, aí na Itália. Tu fala de onde? Eu estou em Florença. Conta para nós um pouquinho do Réveillon em Florença. Bem, aqui eles fazem concertos nas praças públicas, tipo vai ter na Praça Santa Croce, que é uma praça enorme aqui, vai ter um concerto ao ar livre, também na Piazza della Signoria vai ter outro concerto, os restaurantes fazem festas, mas muitos florentinos eles celebram em casa, e aqui é muito comum comer o teu jantar de lentilha e cotechino, que é um tipo é sempre carne de porco. Eu não sou fã, mas é sempre carne de porco e lentilha que eles comem como tradição. E depois tem os fogos de artifícios que eles fazem na Piazzale Michelangelo. Eu e o meu marido, como nós sempre alugamos essa casa, nós temos um jardim privado com a vista da cidade. Então, eu gosto de privacidade, eu não sou de multidão e não sou de estar no meio do fudunço. Então, o ano passado nós vimos os fogos aqui do jardim e eu já fui convidada para várias coisas esse fim do ano e eu já decidi que quero ficar em casa para ver os meus fogos privada no jardim. Interessante que aqui o Réveillon eles celebram como o resto do mundo no dia 31 de dezembro. Mas durante o Renascimento, nessa cidade em particular, o Réveillon era celebrado no dia 25 de março. Porque o 25 de março era a Santíssima Anunciação. Então, o ano religioso e o ano cívico começava no 25 de março, aqui só em Florença. Porque em Veneza eles faziam o 1º de março, mas aqui era o 25. Então, o calendário começava naquele dia e tinham festas, os políticos importantes da cidade, os padres, os bispos iam para as ruas, tinham paradas, tinham banquetas e tem a igreja de Santíssima Annunziata, que oferecia missas cantadas, tudo enfeitado. Então, eles celebravam o Réveillon também de uma maneira espetacular no passado. Gente, Ari, alguma curiosidade sobre o Réveillon fiorentino? Buonasera, Cristine. Mas vou te fazer uma perguntinha um pouco difícil, acho que, conhecendo a tua história. Nós tínhamos um Papa bastante carismático, falante, que era o Papa Francisco, e que agora o novo Papa tem um estilo bastante diferente, é de origem americana, mais sério, trabalha na América Latina. Como é que os italianos estão convivendo com essa nova figura do Papa Leão XIV? Não sei se tu teve a oportunidade de sentir isso, sei que tu está aí na Itália desde novembro, acredito, né? Mas... Não, eu cheguei aqui no dia 1º de dezembro. Ah, tá. E eu vou ser bem sincera, eu tenho aproveitado muito dos concertos nas igrejas que eles estão fazendo, então eu tenho falado muito pouco sobre o Papa. Eu falei com uma florentina, que ela ainda está assim, ela ainda não formou uma opinião, ela ainda está... Não sei, ela diz que ela concorda com algumas coisas e outras coisas ela fica assim... Não está bem. Os italianos estão estudando, como disse a Cris, estão estudando essa nova personalidade do Papa. Sim. Isso. Ainda não... Ela está com um pé dentro e um pé fora. Então, eu não sei como responder bem a sua pergunta. Muito bem. Professor Everton, que pergunta quer fazer para a nossa escritora, pesquisadora
que em breve, o ano que vem, estará conosco na Sociedade Italiana, trazendo novidades. Buonasera também, um prazer, eu tive o privilégio de conhecer Florença, e uma coisa que me chamou muito a atenção realmente na cidade é a arte, a cultura, né? Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também, né? Aquele ar que existe na cidade, sobre as coisas antigas, a catedral, né? Como é que a senhora, como historiadora, sente isso? Boa pergunta. Eu sinto na alma. Eu vou dar um exemplo do que é viver aqui em Florença. Eu tenho, agora no Natal, as igrejas abrem as portas e oferecem concertos. E não é só concertos, são concertos históricos. Tipo, nós assistimos 2 em particular. Um tinha música do Renascimento. E eu sou apaixonada, como o Ari já sabe, vocês da sociedade italiana já sabem, que sou enamorada de Lorenzo de Medici, porque faço muita pesquisa da família Medici. E esse concerto tinha várias canções renascentistas. E, para minha surpresa, uma das canções foi compostas pela mãe de Lorenzo de Medici. Então, são essas coisas assim que acontecem fora do normal, de surpresa. A palavra em inglês é serendipity. Acontece assim, sem uma pessoa esperar. É isso que eu acho tão vibrante de viver nessa cidade. Um outro concerto que eu e o meu marido assistimos foi um concerto de órgão. Metade do órgão foi construído no século XVII, a outra parte foi construída no século XVIII. O organista tocou música barroca. E a entrada franca. Tipo, onde é no mundo que você acha uma coisa dessas, senão uma cidade histórica com muita cultura? Então, tem cultura em tudo, na música, na literatura, na arquitetura, na comida, no vinho. É difícil não ter inspiração. Como escritora e pesquisadora, eu tenho sempre um papo, sempre um assunto, sempre uma inspiração para escrever, para pesquisar. Então, é maravilhoso para quem tem para quem aprecia, não é? Que tem pessoa também que não aprecia. Eu conheço florentinos aqui que nunca entraram na catedral. Tem o Duomo aqui e eles nunca entraram na catedral. Ou eles não sabem nada sobre a arte, que eu acho isso é aquele ditado antigo português, que Deus dá pão a quem não tem dentes. Então, espero que eu respondi para a sua satisfação. Isso, muito bem respondida, né, professor? Com Mas certeza. eu preciso agilizar aqui, porque o nosso colega, o Eduardo, já está me sinalizando que nós estamos encerrando o programa, e o Rafael quer te fazer uma pergunta, e eu quero te fazer outra pergunta antes de finalizar o programa. Vai, Rafael, que a bola é tua. Bom, Florença tem uma história muito grande de brasileiros que atuaram lá, né? Julinho Botelho foi campeão italiano pelo Fiorentina, o Sócrates, o Dunga. Inclusive, os dois atuaram no Fiorentina, o Dunga e o Roberto Baggio, que acabaram decidindo a Copa do Mundo em 94. O Dunga convertendo o gol e o Baggio, para nossa felicidade, errando. Tua. Então, de toda a nação, né? Eu achava ele lindíssimo. Não, ele foi eleito o jogador mais bonito daquela Copa, inclusive pela Madonna. Olha só. E então, assim, só para finalizar, a Florença tem essa ligação muito grande com o futebol brasileiro. O Edmundo também atuou aí. Não foi tão bem, mas o Dunga fala muito da cultura que ele conheceu em Florença, deixou a marca dele lá e é reverenciado até hoje. O Baggio, né, dispensa comentários pela história que ele tem no futebol italiano, no futebol mundial. Então, minha torcida vai para a Itália também nesse ano de 2026, que ela faça uma Copa do Mundo brilhante. Cris, queria te perguntar. E o sonho de tanto italiano é visitar o Brasil. Que todos dizem, magari, Brasile, bello, vorrei andare. Encerrar o programa sem te perguntar sobre a moda em Florença e a tendência para 2026. Bem, eu vou ser bem sincera contigo. Aqui, principalmente em Florença, a moda é super casual. Se você vem cá, você vai notar, sim, tem algumas pessoas que vestem-se bem, principalmente os homens, com os sapatos, não é? O cravato, coisa. Mas, em geral, aqui é mais casual. As pessoas vestem mais
prática, sempre com roupa de boa qualidade, não muito, mais gosto clássico. Para ver mais moda, você tem que ir mais para Milão, aí você vê tipo as últimas modas, você vê tudo de última moda. Florença um pouquinho menos. Aqui é mais conservador, mais clássico, as pessoas vestem mais clássico porque o tempo é diferente aqui, o clima é diferente, a cultura é um pouquinho diferente do norte da Itália. Mas se você veste classicamente, com bom gosto, você está aqui em moda. Perfeito, muitíssimo obrigado por estar conosco, Cristine. Venha que nós Prazer, estamos com saudades e a sociedade italiana tem uma agenda com essa pesquisadora internacional. Presidente Ari, muito bom tê-lo conosco e vamos lhe cobrar o programa delas. Professor Everton, a sua presença é uma aula. Eu tenho certeza que nós vamos colocar em prática um ano melhor com as suas orientações. Feliz 2026 para todos. Rafael Gaúcho. Alma Muitos Italiana, bons. com certeza, vai também promover muito trabalho, muitos projetos culturais atrelados ao futebol e à Copa do Mundo. Assim seja. E a você que esteve conosco, um final de ano maravilhoso e um ano de 2026 planejado, como disse o professor, integrado à sociedade italiana, que é um portal de alegria, de cultura e de arte, e baile na existência, faça-se feliz. Até o ano que vem.